Glória a Deus. Se eu pedir para você abrir a sua Bíblia comigo, queridos, lá no livro de Atos, no capítulo 14, livro de Atos, capítulo 14, abre lá comigo. Esse é um dos livros, particularmente, que o pastor mais gosta na Bíblia Sagrada, um dos livros que eu mais leio na Bíblia, queridos, é o livro de Atos. Eu amo demais o livro de Atos, e hoje o Senhor me deu a ministrar nesse livro, Atos capítulo 14, nós vamos ler o versículo 21 e o versículo 22, Atos 14, 21 e 22, glória a Deus. Antes de eu ler com vocês o texto, de ministrar o coração de vocês, queridos, vamos orar? Vamos orar, pedir para Deus falar conosco? Amém? Você quer ouvir Deus falar com você? Amém. Você quer ouvir só o pastor Alexandre falar? Uhum. Então peça para Deus, para que Deus fale com você. Apesar das limitações do pastor Alexandre, Deus pode usar a minha vida para falar com você. Amém? Creia nisso, querido. E Ele faz assim, Ele usa a vida dos homens, dos seus servos. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por termos a liberdade de nos reunirmos nesse lugar aqui, em mais um dia, em mais esse domingo. Estarmos aqui para celebrar os feitos do Senhor, tantas maravilhas, tanta provisão, tantos milagres, tanto cuidado do Senhor com as nossas vidas. Recebe a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor está fazendo, e ainda pelas coisas grandiosas que o Senhor tem para fazer ainda em nossas vidas, e que o Senhor quer fazer através delas também. Nós nos antecipamos, Senhor, em agradecer ao Senhor por isso também. Muito obrigado, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor também que o Senhor fale conosco, pois nós sabemos que esse é um momento que o Senhor pode e quer falar conosco. Fala conosco, Pai. Nosso coração esteja preparado para receber a Tua palavra, e o Senhor possa usar a minha vida, tomar a minha boca, o meu coração, e me capacitar para transmitir a Tua palavra à Tua igreja, a todos aqueles que estão ouvindo, em nome de Jesus. Que haja cura, mudanças, transformação, restauração, revelação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu oro agradecido ao Senhor por esse tempo. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Atos capítulo 14, o versículo 21 e o verso 22. Diz assim a palavra do Senhor. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Aqui está fazendo menção aos apóstolos, o apóstolo Paulo e Barnabé, que estavam juntos numa missão. Disse aqui que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então, eles voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém, queridos? Antes de eu seguir aqui, quero pedir que você pegue um irmão aí do seu lado, direita, esquerda, e você fale isso para ele. Meu irmão, não desiste não, fala para ele aí. Não desiste não. Permanece firme. Tá difícil? Como é que tá aí, querido? Tá difícil? Mas não desiste não. Permanece. Amém? E eu quero falar até dentro do que o próprio texto está dizendo aqui. Hoje eu quero falar algo para encorajar você, queridos. Quero trazer uma palavra para encorajar o seu coração aí, encorajar a sua vida. Há dias atrás, amados, nós falamos, há semanas atrás aí, as 2 últimas semanas, a gente falou sobre a importância do nosso TSD, né? Trouxe uma palavra aqui falando sobre a tenda do encontro, a importância de termos o nosso TSD, o nosso tempo com Deus, a importância de a gente ter o costume de montar a nossa tenda, né? Aquele tempo onde a gente está distante de outras pessoas,
distante de tudo, para termos aquele tempo a sós com Deus. Nós falamos que isso é importante, não é para que a gente cumpra um costume religioso, mas se a gente quer viver a vida abundante que Deus tem para a gente, como isso é importante. Se a gente quer ser frutífero, que todo mundo quer frutificar aqui, quer ser pessoa relevante, ninguém quer ser uma pessoa irrelevante na vida. Todos nós queremos ser pessoas relevantes e desfrutarmos da vida abundante que nós conhecemos e sabemos que está aqui na palavra de Deus, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém, queridos? E nós falamos isso aqui há dias atrás, há semanas atrás, da importância aí da nossa tenda do encontro, de montar essa tenda, do nosso TSD, para que a gente viva essa vida, para que a gente seja frutífero. Porém, queridos, a gente precisa entender que a gente ter essa vida de intimidade com Deus, a gente ter essa vida onde a gente vai para a presença de Deus, a gente costuma montar essa tenda do encontro, costuma ter um relacionamento com Deus, isso não significa que a gente não vai passar por aflições. Não significa que a gente vai estar isento de lutas, adversidades e aflições, não significa isso. Mas significa que quando nós temos esse tempo com Deus, essa intimidade com Deus, significa que nós vamos nos preparar para passar por elas. Nós vamos estar preparados para passar por esses tempos de adversidades que nós não gostaríamos de passar. Ou alguém aqui gosta de passar? Alguém aqui gosta de passar por algum tipo de adversidade? Está com problema nas finanças, está com problema no casamento, com os filhos, algum no relacionamento, ou seja o que for, saúde, ninguém gosta. Mas, queridos, eu quero que você entenda isso. O fato de você estar buscando a Deus, o fato de você estar confiando em Deus, o fato de você ter buscado montar a sua tenda do encontro, não significa que você não vai ter aflição, meu irmão. Mas significa que você vai estar preparado quando elas chegarem. E não é profetizando coisas ruins na sua vida, mas elas vão chegar. O tempo da angústia vem, o tempo da adversidade vem, o tempo das lutas vem. E a Bíblia diz isso: no mundo tereis, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Mas que vai ter aflições? Vai ter. Amém, queridos? Mas quem está pertinho do Senhor, ele vai estar preparado para passar por elas. Amém? E eu quero falar sobre isso, que é exatamente o que diz o texto aqui. O texto fala que os apóstolos Paulo e Barnabé, depois deles terem pregados em várias cidades, fazerem discípulos, instituírem líderes naquelas igrejas, presbíteros, depois de um tempo, diz o texto, que eles voltaram para essas cidades, fortalecendo. Eu acho tremendo esse texto, diz que eles voltaram, então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando os discípulos a permanecer na fé. E é essa palavra que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Querido, eu quero te encorajar nessa noite a você permanecer na fé, a você permanecer firme, independente das lutas e adversidades que você tem encontrado. Eu quero nessa noite encorajar você a permanecer na fé. Amém, queridos? E o texto fala muito sobre isso. Paulo e Barnabé, eles voltaram aonde eles já tinham pregado a palavra, tinham feito os discípulos de Cristo, voltaram encorajando, voltaram, como diz o texto aqui, fortalecendo, encorajando para que eles permanecessem na fé. E o que me chama a atenção é que a forma que eles usaram para encorajar os discípulos, que eles usaram aqui para fortalecer os discípulos, o texto diz, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Que encorajamento, né, queridos? O jeito que eles encorajaram os discípulos, o jeito que eles encorajaram a igreja, eles chegaram para a igreja e falaram: é o seguinte, é necessário que nós passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E a primeira verdade que eu quero trazer ao seu coração, dentro disso, queridos, é que o texto diz aqui, que eles voltaram fortalecendo os discípulos, para que eles permanecessem na fé.
Dentro disso eu quero dizer, a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos, é que é possível abandonar a fé. É possível abandonar a fé. Por que eu digo isso? Eu acredito que tem um ensino, particularmente, um ensino, uma doutrina perigosa no meio cristão, uma crença que diz que aqueles que foram escolhidos, predestinados, chamados, aqueles que realmente foram predestinados por Deus, chamados por Deus, escolhidos por Deus, esses que foram assim, queridos, jamais eles vão abandonar a fé. Existe uma crença no meio cristão dessa forma. E eu acredito que essa crença, por que eu acredito que é algo que é perigoso? E aqui eu não estou fazendo crítica a ninguém, mas particularmente eu acredito que essa crença é algo que é perigoso. Por quê, queridos? Esse tipo de crença, quem foi predestinado, quem foi chamado, quem foi escolhido, ele jamais vai se desviar. Ou, se porventura se desviar dos caminhos, ele vai voltar, uma hora ou outra ele vai voltar. E existe uma crença no meio cristão dessa forma. E por que eu acredito que é perigoso, queridos? Porque eu acredito que essa crença, de certa forma, ela pode desencorajar as pessoas a lutar pela sua fé. Crendo, como pode desencorajar as pessoas a lutar pela sua fé? Crendo, queridos, que depende unicamente de Deus. Não existe nada que a gente faça que possa mudar isso. É Deus que vai fazer, é Deus que vai trazer de volta, é Deus que vai fazer assim, mas crer de tal forma que tudo dependesse dEle, e não exista nada que a gente venha fazer. E eu quero dizer para você, queridos, que isso é tão importante, mas eu não acredito dessa forma. Eu quero ler 2 textos com você, se puder me acompanhar nas projeções aí. Um deles, eu quero ler Hebreus capítulo 6, do verso 4 ao verso 6. Hebreus 6, do verso 4 ao verso 6. Abre lá. Hebreus 6. A gente não vai dar para entrar algo muito profundo nisso, mas algumas questões que eu acredito que você vai entender. Do verso 4 ao verso 6, olha o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Esse texto, queridos, eu aprendi há muito tempo, esse e outros textos, não vai dar para a gente entrar em todos eles, mas um texto que nos mostra, queridos, claramente, mais uma vez aqui eu quero, deixa eu voltar ao texto aqui, Hebreus 6, do 4 ao 6, né? Hebreus 6. Como eu disse, tem uma crença que algumas pessoas acreditam que quem foi predestinado, chamado, escolhido, de forma alguma, uma hora ou outra ele volta ou ele não cai. Mas, pastor, se desviou, não voltou, e alguns acreditam até assim, e às vezes podem até pereceu longe de Cristo. Aí algumas pessoas dizem assim, na verdade é porque esse nunca foi chamado. Ele nunca foi escolhido, ele não foi predestinado. Há uma crença dessa forma, queridos. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que não é assim. Fala, na verdade essa pessoa, ele nunca pertenceu. Eles até se baseiam num texto que fala, eles saíram do nosso meio, mas na verdade eles nunca pertenceram a nós. Mas quando eu olho para esse texto, queridos, aqui fala, para aqueles que uma vez foram iluminados, pastor Paulo. Esse texto, quando fala uma vez foram iluminados, são pessoas que tiveram revelação da palavra. Então não pode-se dizer que não foram pessoas que não tiveram encontro com Cristo. Eles tiveram uma revelação. Foram iluminados.
provaram um dom celestial. E uma coisa que torna bem clara aqui, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Isso deixa bem claro. Só se torna participante do Espírito Santo quem aceitou a Cristo. Ninguém tem o Espírito Santo se não teve um encontro genuíno com Cristo, se não teve um encontro com Jesus. Todos que têm o Espírito Santo é porque tiveram um encontro com Jesus. Aqui é claro, tornaram-se participantes do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13, é um texto que diz: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo. Quem teve um encontro com Jesus, ele tem o Espírito de Cristo. E o Romanos vai dizer que quem não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, esse texto, queridos, está falando de pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, está falando de pessoas que realmente tiveram uma experiência genuína de conversão, foram iluminados, tiveram revelação, se tornaram participantes do Espírito Santo. Não está falando de quem não teve isso. Mas o texto vai seguir também, falando que são pessoas que caíram a tal ponto, e nós não vamos entrar profundo nisso, que é impossível que fossem reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão expondo de novo o Filho de Deus, a desonra pública. O que eu quero dizer para você dentro disso, queridos, e isso não é com a intenção de pôr medo, mas é com a intenção de ser, para que nós sejamos vigilantes e alertas. O que eu quero dizer para você dentro disso? Que existe a possibilidade de não permanecer na fé. Existe a possibilidade de pessoas que conheceram a Cristo, tiveram a revelação da palavra, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram do dom celestial, pessoas que tiveram comunhão com Cristo e cair de tal forma, apostatar da fé, cair de tal forma, queridos, que seja impossível serem reconduzidos ao arrependimento. É possível cair da fé, apostatar da fé de tal maneira. É possível. Um outro texto que eu quero ler com vocês, queridos, que fala sobre isso, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e verso 19. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e verso 19. Timóteo, meu filho, segundo as profecias anteriormente proferidas a seu respeito, eu dou a você essa instrução. Firmado nelas, combata o bom combate. Mantenha a sua fé, Timóteo. Se Paulo está exortando, mantenha a sua fé, porque existe a possibilidade de não se manter, queridos. Existe a possibilidade do abandono. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. São pessoas que estiveram na fé, mas naufragaram. Qual que é a ideia do naufrágio? Eu aprendi sobre isso, queridos. Quando se fala do naufrágio, a ideia para que a gente entenda sobre isso, de naufragaram na sua fé, o naufrágio você vai lembrar, claro, do navio, é você ir até um navio que está ali num porto, você embarcar nesse navio, e aí o navio sai daquele porto com destino a um outro porto. E o que é o naufrágio? O naufrágio é no meio do caminho, ali o navio vai afundar, vai naufragar, e ele não chega ao seu destino. Então existe sim a possibilidade de pessoas que começaram na fé, começaram às vezes bem na fé, e naufragar, não chegar ao destino, queridos. Não chegar ao destino. Eu quero que vocês entendam isso, porque isso é uma palavra para que nós sejamos vigilantes, para que isso gere um temor no nosso coração, de saber que existe a possibilidade de não se permanecer na fé. Amém, amados? Eu quero que você guarde isso. O texto de Atos, que nós lemos, 14, 22, diz que os apóstolos encorajavam os discípulos a permanecer na fé. Sendo assim, queridos, eu creio que o texto mostra, como eu disse, que existe a possibilidade daqueles que tiveram um real encontro com Cristo, como nós lemos em Hebreu, deles abandonarem a fé, porque se os apóstolos estão encorajando permanecer, é possível não permanecer. E por que é importante a gente saber disso, queridos? É importante a gente saber disso, pois a nossa vida de fé, ela não é somente para as coisas dessa vida. A vida de fé que a gente tem, queridos,
É importante sim para que a gente viva plenamente o que Deus tem preparado para nós aqui também? Sim. Quem é que não quer ser abençoado? Quem é que não quer desfrutar de promessas que Deus tem na sua palavra? Quem é que não quer prosperar? E eu sei que você já entende aqui, quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando simplesmente de área financeira, engloba também, mas eu estou falando de você ter uma vida próspera em todos os sentidos. Quem não quer? E Deus tem isso para nós. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, que é importante a gente saber sobre que a nossa vida na fé, ela não é somente para as coisas dessa vida, não é somente para as coisas desse mundo, queridos, porque mesmo servindo a Deus, mesmo você sendo fiel a Deus, mesmo você tendo uma vida de comunhão com Deus, intimidade com Deus, pode ser que você não experimente de muitas coisas. Pode ser que coisas que você está, de repente coisas que você está buscando aqui, você ainda não venha viver. Mas isso não significa que você não vai viver o principal. Esses dias eu me lembro que eu estava conversando, acho que foi com o Júnior. O principal da nossa fé como cristão, que é o que, queridos? Um dia estarmos na eternidade com o nosso Senhor. Eu sempre cito um texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, aquele texto onde Paulo diz, se é só para essa vida que a gente tem esperança em Cristo, nós somos miseráveis. Então o que eu quero dizer para você, queridos, que a gente entenda que é como que a gente precisa permanecer na fé, que não é só por causa das coisas desse mundo, porque se for só para as coisas desse mundo que nós estamos permanecendo na fé, pode ser que você não permaneça. Pode ser que você não fique firme, mas nós precisamos permanecer na fé por causa daquilo que nos aguarda na eternidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 9, é aquele texto que diz, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Só que é permanecendo na fé. Com isso eu estou querendo dizer para você, queridos, que nós somos filhos de Deus. Como eu disse há semanas atrás, eu te encorajei a ter uma vida de intimidade com Deus. Para quê? Para que você viva uma vida plena e abundante, tenha felicidade, tenha paz, tenha sonhos realizados. Mas eu quero dizer para você que ter essa intimidade com Deus não é garantia de que tudo vai dar certo. Não é garantia de que tudo vai fluir. Não é garantia de que você não vai ter problemas. Não é garantia de que você não vai ter problema no casamento, não é garantia que você está isento de, às vezes, não ficar enfermo ou alguma outra situação. Não é. Nós temos garantia, sim, de ter vitória em todas as situações. Mas não que a gente não vai passar por aflição. E às vezes situações que de repente você não tem uma resposta aqui. Mas agora a nossa fé, queridos, nós permanecemos na fé. Nós permanecemos firmes, mesmo às vezes servindo ao Senhor, que nem, se eu perguntar para você, querido, às vezes você tantos anos servindo ao Senhor, e às vezes você tem coisas que ainda te afligem, tem coisas que ainda te faz sofrer, tem coisas que você ainda não alcançou. Se eu perguntasse para você, por que você está permanecendo no Senhor? Por que você permanece vindo na igreja? Por que você permanece servindo a Deus? O que é que você me diria? Pastor, eu permaneço porque eu creio que ainda um dia vai acontecer. Amém, glória a Deus por isso. Mas será que é só isso? Ou você permanece com um coração, e eu quero que você sim, aplique fé para que um dia vai acontecer, mas eu creio que Deus quer ver nas nossas vidas um coração de tal maneira, e não estou falando de falta de fé, queridos, um coração de tal maneira de você dizer, ainda que não aconteça, Senhor, eu vou continuar te amando, e a minha maior esperança está de que um dia eu vou estar com o Senhor na glória. Posso aqui não viver plenamente tudo que eu quero, tudo que eu desejo, mas eu sei que um dia eu vou estar com o Senhor. E o coração do cristão precisa estar dessa maneira. Porque se você tiver com o coração, eu permaneço firme, porque um dia vai acontecer. E mais uma vez, eu não estou querendo estimular incredulidade, não é isso. Mas eu estou querendo que você entenda que você tem aquele coração, queridos. Como está no texto de Abacuque, se eu não me engano, capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça. Como que diz o restante do texto? Agora eu me esqueci. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falhe a safra de azeitonas, não haja bois nos currais, ovelhas nos estábulos. Que mais? Me ajudem aqui, eu esqueci de cabeça agora o texto. Abacuque, vamos ler esse texto junto para não ficar aqui. Abacuque, eu acho que é capítulo 3, versículo 17.
É 3,17, vamos ver se é isso? Abacuque projeta para mim, 3,17. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitona decepcione, os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu creio que é esse tipo de coração que Deus quer ver na gente. Mais uma vez, eu não estou falando de você ser falta de fé, continue aplicando fé para aquilo que você tem no seu coração, mas acima disso eu quero que nós tenhamos um coração que fala, Senhor, eu creio, mas ainda que não aconteça, eu não vou me dobrar, eu não vou renunciar, eu não vou abrir mão de servir ao Senhor, eu não vou abrir mão de encorajar outras pessoas, porque eu sei de algo muito maior que tem para a minha vida. Me lembro do texto também de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se curvaram diante da estátua, e o rei falou, se vocês não fizerem, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo, e eles falaram, nós cremos que o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua. Eu quero dizer para você, querido, ainda que não aconteça o que você está pedindo, você vai continuar adorando ao Senhor? Você vai continuar servindo a Ele? Você vai continuar amando o seu Senhor? Você vai continuar falando dEle para as pessoas, com alegria, com amor? Você vai continuar? Ainda que não aconteçam os sonhos, os projetos, ainda que as coisas não aconteçam da maneira como você quer, que eu e você tenhamos esse coração, queridos. Que eu e você tenhamos esse coração, em nome de Jesus. Amém, amados? A nossa fé não é só para as coisas dessa vida. A nossa fé, como eu citei aqui, 1 Pedro 1,9, vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, é a salvação das vossas almas. Ainda, querido, que você vai até o último dia da sua vida, que não seja assim, mas que você vai até o último dia, lutando, essa luta que você tem travado, que assim seja, mas não abandone a sua fé, porque nada que a gente possa receber nesse mundo se compara com o que está preparado para nós na eternidade. Amém? Eu acredito que se estivermos em nossa caminhada de fé só para as coisas dessa vida, a gente corre o risco, querido. Se a nossa caminhada de fé é só para essa vida, a gente corre o risco de abandonar a fé. E abandonar, quando a gente fala de abandonar a fé, queridos, por que é importante a gente entender isso? Porque abandonar a fé significa uma coisa, eu não vou ficar rodeando não, abandonar a fé significa uma coisa, não herdar a vida eterna. Apocalipse 2,10, seja fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Então não adianta você andar numa caminhada de fé durante muitos e muitos anos com o Senhor e não terminar essa corrida. A coroa da vida, a vida eterna, é para aqueles que sejam fiel até a morte. É para aqueles que vão terminar a corrida. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Jesus diz assim, venho em breve. Retenha o que você tem, guarde o que você tem, não deixe ninguém tomar. Guarda a sua fé, combata o bom combate, permaneça na fé, venho em breve, para que ninguém tome o que você tem, permaneça firme, queridos, permaneça firme, porque o Senhor vem em breve, Ele vem em breve, permaneça. Apocalipse 3,11, o pastor está se esquecendo agora dos textos, às vezes alguns textos eu tenho de cabeça, eu quero citar esse texto, 3,11, diz assim, vem em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Mais uma vez, queridos, eu quero falar sobre essa possibilidade. Existe uma possibilidade da gente apostatar, da gente abandonar a fé. E o que Paulo está fazendo aqui, Paulo e Barnabé, o que eles estão fazendo aqui, queridos, é encorajar os discípulos, permaneça firme.
Vocês vão passar por muitas tribulações, mas permanece firme. Amém, queridos? Em segundo lugar, o que eu quero ministrar ao seu coração, aí em Atos 14 ainda. Segundo lugar, queridos, é entendermos que o caminho da fé, e aqui eu gostaria que não fosse assim, eu tenho certeza que você também, mas o texto é muito claro. Diz aqui que os discípulos, os apóstolos, eles estavam encorajando e fortalecendo os discípulos, dizendo assim para eles: é necessário que a gente passe por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E eu quero dizer para vocês, queridos, entenda que o caminho da fé, ele é marcado por muitas tribulações. O caminho da fé é marcado por muitas tribulações. Eu disse há tempos atrás aqui, nós costumamos até ouvir muito da nossa liderança, né, que a vida com Jesus é maravilhosa, é muito boa, e é verdade. Viver com Jesus é bom, é maravilhoso. Viver com Jesus você tem paz, você tem alegria, certeza de vitória. Não significa que a vida da fé não é marcada por muitas tribulações. Esse texto diz aqui, os apóstolos dizendo, encorajando eles para que eles ficassem firmes. É necessário que a gente passe por muitas tribulações para que a gente entre no reino de Deus. Olha um outro texto comigo, que fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 e verso 7. 1 Pedro 1, o verso 6 e o verso 7. Olha o que diz, queridos. Nisso vocês exultam. Olha como começa. Nisso vocês exultam, se alegram, exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Olha o que diz o texto. Vocês exultam. E aqui um pouquinho anteriormente vai estar falando sobre a salvação, vai estar falando, vocês exultam nisso, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vamos passar e vamos nos entristecer. E o texto continua dizendo, verso 7, assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é uma fé genuína, e vai resultar em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês amam a Ele, e apesar de não o verem agora, vocês creem nele, exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das vossas almas. Mas diz o texto, queridos, ainda que agora, por um pouco de tempo, devamos ser entristecidos por todo tipo de provação, para que fique comprovado que a fé que a gente tem não é uma fé falsa, mas é genuína, e ela vai resultar em louvor, glória e honra. Mas agora, durante um pouco de tempo, vamos ser entristecidos por todo tipo de provação. Amém, queridos? E por que é importante falar isso? Por que eu vejo que os apóstolos estavam falando isso? Eles voltaram nas igrejas que eles tinham fundado, feito discípulos, ensinado, voltaram para fortalecer as igrejas, para encorajar as igrejas, dizendo que era necessário passar por tribulações. Por que é importante dizer isso? Porque quando nós entendemos isso, e mais uma vez eu não estou falando de ser negativo, ou profetizar coisas ruins, mas quando nós entendemos que nós vamos passar por muitas tribulações, mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo tendo intimidade com Deus, nós preparamos o nosso coração, nós nos preparamos para as adversidades que virão, e aí nós suportamos e nós passamos com elas, nós passamos por elas. Nós temos vitória? Temos, mas nós passamos pelas tribulações, e nós passamos e não abandonamos a fé, e nós passamos em meio a tempos difíceis, nós conseguimos ter alegria no Senhor, e nós passamos, mas nós conseguimos ter esperança no Senhor, e nós passamos, mas nós conseguimos ter paz no Senhor, mesmo no meio das tribulações. E essa é uma grande diferença do cristão, porque muitas pessoas que estão lá fora passando por tribulações, pessoas que não conhecem a Deus, às vezes elas estão sem saber o que fazer,
tiram a própria vida, angustiadas, ansiosas, deprimidas, desesperançadas, elas passam por tribulações, não sabem o que fazer, acabam fazendo besteira, elas passam por tribulações, e o crente passa também. Só que a diferença é que o crente passa, quando ele passa com o Senhor, queridos, a diferença é que ele consegue ter essa paz, essa alegria, essa esperança, essa certeza de vitória, ele tem isso, ele permanece na fé, e sabe também, que mesmo sofrendo aqui, ele tem algo na eternidade, que aqueles que não têm a Cristo não vão ter, que é o nosso alvo principal, amém, queridos? É importante a gente entender isso, nossa caminhada de fé, e aqui eu falo para te encorajar, não se engane, queridos, a nossa caminhada de fé ela é marcada por muitas tribulações, vamos passar por lutas, vamos passar por adversidades, vamos passar por coisas que vão nos entristecer, vamos passar por todas essas coisas, queridos, mas no Senhor, nós somos mais que vencedores, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, e nós vamos estar na eternidade com o nosso Senhor, amém, queridos? A gente vê aqui que a intenção de Paulo, ao dizer isso para os seus discípulos, não era desanimar, nós vamos passar por tribulação, hein? A intenção era desanimar? Não, a intenção era justamente ao contrário, a intenção era encorajar eles, preparar eles, e você sabe que hoje em dia, queridos, quando a gente fala um pouquinho da geração de hoje, vocês já perceberam, principalmente na geração de hoje, como essa geração ela não tem sido preparada para lutas, não tem sido preparada para tribulações, como um ditado que fala aí fora, às vezes parece frango de granja, que fala, né? Parece frango de granja, não tem firmeza, não estão preparados para frustrações, para decepções. Nós ouvimos infelizmente aí fora, muitos jovens que às vezes sofrem algum tipo de decepção, no relacionamento, em casa, aí jovens que se cortam, jovens que tiram a própria vida, jovens que entram em depressão profunda, por coisas que eles não são preparados, não estão preparados, sabe, às vezes eu acho que algumas coisas podem ser até uma super proteção, algo que não prepararam esses jovens da maneira certa, mas não só os jovens, eu estou dizendo, acredito que muitas pessoas que estão entrando também na igreja, pessoas que estão começando a caminhar com o Senhor, pessoas que às vezes acabam desanimando na sua caminhada cristã, pessoas que às vezes não permanecem, eu acredito que muitas vezes é porque elas foram de maneira errada preparadas, ou não foram preparadas, às vezes elas entraram na igreja, às vezes foram ensinadas erroneamente, às vezes pessoas que podem ter ensinaram de maneira errada porque não conhecia, outras podem ensinar ensina de maneira errada porque quer o próprio benefício, enfim, mas pessoas que entraram na igreja e foram ensinadas de maneira errada. Ensinaram de maneira errada como? Foram ensinados que quando você se converte a Jesus, Jesus é bom, Jesus ama, Jesus é maravilhoso, você prospera, e isso acontece, aquilo acontece, e isso não é uma mentira. Tem essa parte também, mas não foram ensinadas a renunciar, não foram ensinadas que vão passar por tribulações, não foram ensinadas que vão passar por muitas adversidades, não foram ensinadas, tantas coisas não foram ensinadas nessa outra parte. E o que acontece? Aí quando elas passam por isso, elas não aguentam, por quê? Porque não foram preparadas para a luta, não foram preparadas para a guerra, não armaram, não prepararam o seu coração, não se armaram em Deus, e quando vêm as lutas e tribulações, não permanece, é como a casa construída sobre a areia. Agora quando é construída sobre a rocha, queridos, quando entendem isso, as pessoas ficam firmes, amém, amados? Preparar o nosso coração para as lutas que virão, é importante para a gente se manter animado, quando as lutas chegarem. Mais uma vez, queridos, eu estou enfatizando aqui, não é uma mensagem de incredulidade, mas eu quero dizer para você, preparar o nosso coração para as lutas, faz com que a gente fique firme quando elas vierem. Aliás, eu vejo um texto, João 16:33, será que Jesus estava nos desanimando? Jesus diz assim, vocês vão ter aflições, no mundo tereis aflições, é o próprio Jesus falando. Será que é para nos desanimar? Só que ele fala, mas tenham um bom ânimo,
Eu venci. Nós vamos vencer também, como diz lá na carta de João, porque isso é o que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, nós vamos vencer. Então vocês vão ter aflições, mas se mantenham animados. Jesus fala isso, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, filhos. Se mantenham animados, não desistam, não abandone a sua fé, não deixe a sua fé, e não viva a sua vida de fé só para receber coisas aqui, mas lembre que tem algo muito maior, muito mais precioso. Amém, amados? E por último, para a gente encerrar essa palavra, primeiro eu falei que é importante a gente entender que existe a possibilidade de abandonar a fé. Por que é importante a gente entender isso? Para que a gente seja vigilante, para que a gente cuide, combata o bom combate, retenha o que foi nos dado, a fé que foi nos dada, porque existe a possibilidade. Pastor, é para eu ficar com medo? Não é para você ficar com medo, mas é para que nós sejamos vigilantes. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide, para que não caia, né? Então nós vimos que existe essa possibilidade, é importante a gente entender que o caminho da fé, queridos, ele é marcado por muitas tribulações, mas então, pastor, como é que eu faço para permanecer na fé? Terceiro e último lugar, como que eu faço para permanecer na fé? Em primeiro lugar, queridos, como eu permaneço na fé? Eu quero voltar só um pouquinho às mensagens que eu trouxe nas semanas anteriores sobre a tenda do encontro. Como é que eu permaneço na fé, queridos? A gente precisa entender que no nosso coração, para eu permanecer na fé, eu preciso ter o hábito, queridos, o costume, como nós lemos, como Moisés, de montar a minha tenda todos os dias do lado de fora do acampamento. Para mim permanecer na fé, eu preciso ter o hábito, todos os dias, de ter uma vida com Deus, queridos. E isso não é para a gente cumprir um rito religioso, que foi ensinado. Mas manter um hábito de ter vida com Deus, queridos, é para que a gente se fortaleça na fé. É para o nosso bem. Eu disse aqui há tempos atrás, não é porque Deus precisa disso, nós precisamos dele. Então manter o hábito de montar a nossa tenda, de ter um tempo a sós com Deus todos os dias, é para que você permaneça, é para que a sua fé seja fortalecida. Porque deixa eu dizer algo para você aqui, se você não tem um hábito de se alimentar todos os dias na sua comunhão com Deus, automaticamente você está se alimentando de outras coisas. Porque você está vendo outras coisas, ouvindo outras coisas, falando outras coisas que não seja a palavra de Deus, são coisas que, ainda que você entenda ou não, são coisas que estão te alimentando. Todos os dias nós estamos nos alimentando de algo. Você está ouvindo coisas, né? Você está vendo coisas que estão entrando, que estão nos alimentando. Agora, dependendo do que você está vendo, do que você está ouvindo, são coisas que estão te alimentando. E se não é palavra de Deus, se não é as promessas de Deus, algo está te alimentando. E se a gente não tem esse hábito de se alimentar constantemente da palavra, da comunhão com Deus, queridos, nós vamos ser raquíticos na nossa fé. E existe sim o perigo de não permanecer. Por quê? Porque não está alimentando, nós não estamos alimentando a nossa fé. Um texto que vocês conhecem, Romanos capítulo 10, o verso 17 é, que a fé vem pelo ouvir. À medida que todos os dias nós ouvimos, e quando nós ouvimos? Quando você está ouvindo aqui uma pregação, quando você vai todo dia lá, você vai ler a Bíblia, quando você se aquieta na presença de Deus para ouvir ao Senhor. Então, queridos, são coisas que você vai ouvindo, aquilo vai fortalecendo a sua fé. A sua comunhão com Deus, mais uma vez, não é porque Deus precisa disso, e só porque você quer agradar a Deus. A sua comunhão com Deus é para que a sua fé seja fortalecida. E quando vier as lutas que vão vir, não é porque você está tendo comunhão com Ele, você vai estar forte. E aí, como diz a música do irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Agora, se você não estiver firme na fé, você vai passando pela prova murmurando, praguejando, reclamando, de maneira incrédula.
sem acreditar que o seu Deus pode fazer algo por isso, sem acreditar no milagre, sem acreditar na provisão, sem acreditar que a sua vitória vai chegar. É dessa maneira que você vai passando, mesmo sendo filho de Deus. Por quê? Porque não tem alimentado a sua fé todos os dias. E em segundo lugar, quando fala de como permanecer na fé, e eu quero encerrar aqui. Eu dei risada aqui agora que eu fui para a Bíblia, eu fui passando o dedo assim, como se fosse o celular agora, o tablet. Oh, meu Deus. Em segundo lugar, eu quero voltar no texto com vocês, Atos capítulo 14. Como é que eu faço para permanecer na fé, pastor? Um segredo que diz nesse texto. O verso 21 e 22, vamos ler de novo. Eles pregaram as boas novas na cidade, fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Segundo lugar, queridos, isso aqui é muito importante. Primeiro, você já aprendeu, você precisa montar a sua tenda do encontro, você precisa ter o seu tempo com Deus, para que a sua fé seja fortalecida. Em segundo lugar, a gente precisa se cercar de pessoas que nos fortaleçam na fé. Vocês já prestaram atenção, eu disse para vocês aqui, eu amo demais ler o livro de Atos, eu já li diversas vezes, eu estou até agora mesmo, estou numa leitura de livro de Atos, e tem inúmeras passagens que eu vejo no livro de Atos, que os apóstolos, eles davam prioridades para isso. Eles passavam pregando, evangelizando, fazendo discípulos, colocavam líderes naquelas cidades, naqueles lugares, mas Paulo, principalmente Paulo, presta atenção nas viagens missionárias de Paulo, ele fazia questão, numa das viagens ele fala para Barnabé: voltemos, vamos lá ver como estão as igrejas que a gente fundou, e para que a gente volte fortalecendo a igreja. Eles viam como era importante fortalecer e encorajar. Uma outra pessoa que eu gosto muito, que a Bíblia faz aqui, eu vou citar depois um texto, é Barnabé. Diz que Barnabé também foi enviado para um trabalho, onde Barnabé ali, diz que quando chegou, viu a igreja ali, viu a graça de Deus operando, ele se alegrou muito, e diz que ele encorajou os irmãos a permanecerem na fé. Então, inúmeros textos, queridos, da palavra falam sobre isso, como eles entendiam a importância, como era vital encorajar, como era vital pessoas para encorajar a igreja a permanecer. Então isso, queridos, eu quero que você entenda como é importante nos cercarmos de pessoas que vão estar nos encorajando a permanecer. Porque não é só a sua vida com Deus, importantíssimo, mas nós precisamos também de pessoas que nos encorajam a permanecer. Eu quero que você entenda com isso, queridos, a vida com Deus, a carreira cristã, a vida cristã não é carreira solo. Ninguém consegue trilhar a vida cristã sozinho. E nós não fomos criados para isso. Na verdade, você tentar trilhar uma vida cristã sozinho é antibíblico. Andar sozinho é antibíblico. Provérbios 18:1 diz: quem se isola se rebela contra a sensatez. Quem se isola é egoísta e se rebela contra a sensatez. Provérbios 18:1 fala: é insensato. Uma pessoa que tenta, eu e Deus, eu vou orar muito, eu vou jejuar muito, eu vou ter muita intimidade com Deus, eu vou vencer. Glória a Deus, parabéns, isso é importantíssimo. Mas mesmo com a sua intimidade com Deus, você precisa saber que você precisa se cercar de pessoas. E se você está tentando vencer sozinho, sem se cercar de pessoas, sem estar na comunhão com a igreja, sem precisar da ajuda de outros, porque talvez até você se decepcionou, você está tentando vencer de maneira antibíblica. Porque a Bíblia fala isso. Se você está se isolando, você é insensato. Um outro texto, coloca para mim. Eclesiastes, capítulo 4, do verso 9 ao verso 10. Eclesiastes 4, 9 e 10.
é melhor serem dois do que um. As pessoas usam muito isso até para o casamento, né? Pode ser usado? Pode. Mas esse texto não está falando sobre um casal. É melhor serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se caírem, um levantará o outro, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. Queridos, quando nós estamos andando em parceria, quando nós temos pessoas que nos encorajam, quem aqui já não passou momentos difíceis, às vezes na sua fé, na sua vida de fé, na sua caminhada, momentos que de repente você pensou, de repente às vezes em alguma área, às vezes não foi nem abandonar o Senhor, mas em alguma área você pensou em abandonar, em deixar, pensei em deixar o ministério, pensei em desistir do casamento, pensei em desistir disso. Quem aqui já não passou uma situação tão difícil, que se permaneceu firme, porque teve alguém do seu lado, que te encorajou? Alguém como Paulo e Barnabé, que te deu uma palavra de ânimo, alguém que trouxe uma palavra, que naquele dia te trouxe um alento, te consolou, te encorajou, e você permaneceu a caminhada, você não desistiu daquilo, porque teve alguém do seu lado. E nós sabemos que é Deus que faz, mas Deus usa as pessoas, para nos encorajar. Aliás, eu amo o texto de Barnabé aqui, até o significado do nome Barnabé é encorajador, filho da consolação, aquele que encoraja. Barnabé foi chamado assim. Barnabé, seu nome era José, natural de Chipre, né? Chipre. Que diz o texto que os apóstolos deram o nome a ele de Barnabé, que significa encorajador. Então, segundo lugar, queridos, quer permanecer firme? Você precisa se cercar de pessoas que vão te encorajar a permanecer na fé. Né? Só que pessoas são essas? Vai bem rapidinho nos textos comigo. Atos 4:36. Atos 4:36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Até aqui, vem da graça de Deus, ficou alegre, e os animou, e encorajou a permanecerem. Novamente, olha aqui o que eu disse para você, encorajou a igreja a ficar fiel ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e muitas pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Mais uma vez falando de Barnabé, Barnabé ouviu a graça de Deus, graças a Deus se converteram, glória a Deus, deixa eles agora. Não, pessoas se converteram, o que Barnabé fez? Agora eu vou encorajar eles a permanecerem fiéis ao Senhor. Só que quem era Barnabé? Homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos nos cercar de pessoas assim, queridos, pessoas que sejam cheias de fé. Nós ouvimos hoje no Tadel com o nosso irmão Jacques, falando um pouquinho sobre isso.